tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. E aí, tudo bem? Eu hoje quero contar uma história para você que aconteceu no dia 30 de dezembro de 1968. Por que eu sei isso com tanta exatidão? Porque eu fui pesquisar nos acervos da Biblioteca Nacional e encontrei a edição do Jornal dos Esportes, um jornal que existia aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Ele não existe mais, ele faliu, e eu encontrei na edição do dia 30 de dezembro de 1968 essa história que eu vou te contar. Eu era criança, eu tinha uns 13 anos, um pré-adolescente, nós estávamos brincando na nossa rua, passou um carro com aqueles alto-falantes no teto, aquele alto-falante corneta, e anunciando o grande desafio entre cariocas e niteroenses. E dizia, para chamar bem a nossa atenção, com a presença de Mané Garrincha, o grande anjo das pernas tortas, Garrincha. E nós ficamos muito interessados, muito alvoroçados, apesar, nós não levávamos muito isso em conta na época. O Garrincha estava em decadência, sua carreira já declinava, ele já não estava mais no Botafogo, tinha sido negociado para o Corinthians, tinha perdido a Copa de 66, o grande fracasso, o grande fiasco na história das Copas do Brasil, e tinha sido negociado para o Corinthians e estava emprestado ao Flamengo. Nem me lembrava que o Garrincha tinha um dia tido contrato com o Flamengo, pois o Garrincha estava jogando no Flamengo. Eu sei tudo isso hoje por causa da reportagem. É uma reportagem de página inteira do Jornal dos Esportes que eu encontrei na Biblioteca Nacional. E nós ficamos muito interessados e querendo ir, a criançada toda, a garotada da rua. Eu fui lá, pedi ao meu pai, era um domingo à tarde, pedi ao pai para me levar. Meu pai, não vou levar, eu vou meter lá, isso é um caça-níquel, esse pessoal, esses jogadores, eles querem pegar dinheiro, eles estão de férias e querem pagar o dinheiro da gente, eu não vou lá, não vou dar meu dinheiro para eles. E aí, tudo bem, papai não quer, eu não vou. Mas galera da rua, galera mais velha, o seu Augusto, pai de um amiguinho meu chamado Mauro, o Alberto e o Moacir, irmãos mais velhos de um outro amigo meu chamado Carlos Alberto, eles falaram, bom, nós vamos, quem quiser ir conosco pode ir, a gente leva a molecada toda. E aí corri em casa, falei com o pessoal de casa, olha e tal, aí liberaram lá o dinheiro para eu poder assistir o jogo, e nós fomos marcados a princípio para o estádio Caio Martins. Quando a gente chegou lá, aquela rua lateral do Caio Martins estava totalmente tomada de pessoas. O jornal diz que devia ter umas 10 mil pessoas naquela rua Presidente Bacher, ao lado do Caio Martins. E o portão não abria, não vendia ingresso, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu sei o que aconteceu. É que havia um órgão chamado CND, Conselho Nacional de Desportos, que era o braço dos militares nos esportes. A gente estava vivendo em pleno regime militar, inclusive 1968 é um ano muito marcante na época do regime militar, tem até livros e coisas sobre isso, 1968, o ano que não acabou, né? É um ano muito marcante da época do regime militar, e o CND tinha proibido a realização do jogo. O goleiro Marco Aurélio, que era o goleiro do Flamengo na época,
Goleiro Marco Aurélio, segundo a reportagem, isso eu só soube agora, né? Na época eu não tinha como saber. O goleiro Marco Aurélio é entrevistado e ele diz, não, o militar permitiu, há 10 dias ele deu a liberação para a gente fazer o jogo, mas hoje, em cima da hora, veio essa ordem proibindo e baseado na lei das férias. Como os jogadores estavam de férias, era proibido jogar em campos oficiais, campos administrados por algum órgão do Estado. E o Caio Martins, se eu não estou enganado, na época era administrado pela Prefeitura de Niterói ou pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, eu não tenho certeza. Mas a proibição foi baseada na lei das férias. E aí a gente ficou ali, né, a gente não sabia de nada disso na época, ficamos ali, vai abrir, não vai abrir, o povo na porta gritando abre, abre, abre. No jornal você tem fotos, né, de todo esse negócio, e toda a história contada, né, e com registro fotográfico, e tem os PMs na porta com aqueles cacetetes grandes de madeira, e para não deixar ninguém entrar, nem os jogadores, nem os torcedores. E aí naquele tumulto, não vai ter jogo, não vai ter e tal, aí alguém chegou e começou a correr de boca em boca, o jogo vai ser no Fluminense, é um clube que existe até hoje, aqui em Niterói, chamado Fluminense Atlético Clube. A gente tratava carinhosamente de Fluminensinho esse clube. E tinha lá um campo de futebol, né, e nós partimos para lá, aquela multidão toda saiu da Presidente Bacher, pegou o que hoje na época tinha outro nome, mas hoje é a Roberto Silveira, pegamos a Roberto Silveira, pegamos a Amaral Peixoto, descemos, pegamos a Coronel Gomes Machado e fomos lá para o lado do Fluminensinho, que era um clube no centro, praticamente no centro de Niterói. Está lá ainda, até hoje. Chegamos lá, não teve propriamente uma cobrança de ingresso. A gente passava por um portão, deixava o dinheiro com a pessoa, né, que estava ali no portão, e a gente foi entregando o dinheiro e tal. No jornal, o que o jornal conta oficialmente é que não foi cobrado ingresso, que a princípio se cobraria ingresso para ajudar as crianças pobres de Niterói, etc. Uma coisa muito genérica, né? Mas o que aconteceu na verdade é que não foi uma cobrança oficial, mas para entrar tinha que dar o dinheiro na mão de uma espécie de um porteiro que ficava ali na porta. O que confirmava a questão, a negativa do meu pai. Meu pai não queria ir porque ele tinha convicção de que aquilo era uma ação dos jogadores para conseguir dinheiro, né? Estavam de férias, talvez queriam fazer uma brincadeira, uma churrascada, uma farra qualquer, e aí queriam arrumar uma grana extra. Jogador de futebol naquela época era muito diferente de jogador de futebol de hoje, e ganhava muito menos, embora eu acho que jogasse muito mais. Mas o que a gente queria, o nosso interesse era ver o Garrincha. E eu vi o Garrincha. Eu vi o Garrincha muito de pertinho. 2 metros. Ele passava com a bola a menos de 2 metros de mim. Eu fiquei numa espécie de uma cerca, né, que margeava o campo. E o Garrincha, por ali ele passava, e ali ele driblava. E eu vi ele receber um lançamento e chutar de perna direita, e a bola explodir no travessão. E foi um chute tão forte que quebrou o travessão, embora isso não seja contado na reportagem. Talvez o repórter quis poupar o clube na época, o Fluminense, né, de passar por ter essa história contada, dizendo que o travessão quebrou. E quebrou. Eu estava lá e vi. Garrincha quebrou o travessão com um chute violento. Parou o jogo, até consertar, alguém foi lá, botou um arame, arrumou o travessão e o jogo continuou. O jogo teve que ser diferente, né? Meia hora para cada tempo, porque com toda esse adiamento, essa demora, e anda para cá e anda para lá, a noite vinha chegando. O jogo terminou umas 6 e pouco da tarde, já estava anoitecendo, já estava escurecendo.
Mas para nós, o que valia, que era bom, era ver o Garrincha, era ver o Gerson, que estava em plena forma, jogando muita bola, era ver o Marco Aurélio, goleiro do Flamengo, era o Jair Marinho, que também estava em final de carreira, mas estava lá jogando, né? Paulo Bumba, um zagueirão do Bom Sucesso, na época também estava ali, aquele cara muito grande, muito forte. E a gente viu tudo isso. Paulo Henrique, um lateral esquerdo do Flamengo, que nesse dia jogou de meio-campista, ele fez o único gol do jogo. E os cariocas venceram os niteroenses por 1-0. Muito bem. Qual é a graça dessa história? Eu fico pensando nas pessoas que lidam com a religião como algo que é tão lógico, tão racional, tão medido, tão compacto, que cabe dentro de uma confissão de fé, por exemplo, como a minha igreja tem, a confissão de fé de Westminster, que eu subscrevo, que eu adoto, que eu sigo, mas que eu também entendo que não tem todas as respostas, que não atende a todos os anseios do nosso coração. Quando você pensa numa religião de lógica, numa religião de tudo quadradinho, de tudo respondidinho, essa religião não responde aos anseios do coração. Meu pai disse: vai lá gastar dinheiro com esses jogadores, isso é um caça-níquel. E eu sei que meu pai tinha razão. Mas eu sei também que acima da razão do papai estava o coração de um menino que queria ver o Garrincha. E hoje eu posso dizer que eu vi o Garrincha de pertinho, que eu vi ele dar aqueles dribles dele, que eu vi ele dar o chute dele, que quebrou a trave. Eu nunca vou esquecer isso. Você pode pensar num Deus dentro de uma caixinha, um Deus que você usa quando quer, um Deus que você guarda quando entende que não está precisando dele. Mas esse Deus não responde às questões do seu coração. A ciência não responde às questões do seu coração. A lógica não responde às questões do seu coração. Você precisa mais do que isso. A graça de Deus é aquilo que pode responder aos nossos anseios, porque Deus não é um Deus da caixinha. Deus é um Deus da relação. Deus é um Deus que vem viver com a gente. Deus é um Deus que vem falar com a gente. Deus é um Deus que participa da vida da gente. E Ele pode dar certeza a você e a mim, não apenas de que Ele existe, mas de que Ele nos ama. Aceite esse Deus, aceite essa graça, conheça na sua vida, pessoalmente, a graça da história. Deus te abençoe. É tua graça que liberta, é tua graça que